Boa tarde e bom dia. Boa tarde para este sábado, vigília, que é vigília do quinto domingo do tempo comum do ano C. Nós vamos ouvir a primeira leitura e o Evangelho, que costumam, no tempo comum, sempre ter alguma relação, alguma ligação. A segunda leitura, ela também muito importante. Ela fala, Paulo que fala da essência da vida cristã, e ele diz assim para os habitantes, os católicos, né, que aceitaram a fé de Corinto, que a ressurreição é um fato que ele recebeu da tradição. E sem isso, toda a vida cristã não tem sentido nenhum. Mas fiquemos com o profeta Isaías e Lucas no Evangelho. Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se no templo. Havia serafins de pé ao seu lado. Cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que tinha retirado do altar com uma tenaz. E tocou minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e o pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Então, esta é a primeira leitura, e o Evangelho tem uma cena parecida. A primeira leitura fala da vocação de um profeta para uma missão muito importante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram.
e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então percebemos que, tanto na primeira leitura, temos uma vocação de alguém para falar em nome de Deus ao povo. E aqui Jesus aproveita esse episódio da pesca milagrosa, maravilhosa, para chamar os primeiros discípulos. Aqui, na leitura do profeta Isaías, que é tirada do capítulo 6, mostra um profeta que está em Jerusalém, mora na capital, deve estar sempre perto da corte, porque aqui nós temos uma cena em que ele vê uma corte, mas agora celeste, a corte do próprio Deus. É uma linguagem humana para falar de uma mensagem divina. Então aqui ele diz a importância daquele ano. Morreu o rei Osias. E aí, claro, é sempre um tempo assim de muita preocupação, porque quando morre um rei, a gente espera a eleição de um outro, mas também pode ser um momento apropriado para os inimigos, os vizinhos, que eram súditos do reino de Judá, poderem aí fazer uma revolta e etc. Então havia muita preocupação. Vejam de novo um contexto político da vida. A política que visa sempre o bem comum dos cidadãos, esta é a verdadeira política, e de todos os cidadãos, ela não está fora dos interesses de Deus, porque Ele tem zelo pelo seu próprio povo. E também nos dias de hoje nós podemos dizer a mesma coisa. Bom, então aqui ele vê uma cena, é uma corte celeste, e ele está no templo. Se era uma liturgia oficial ou não, ele não fala nada. E nesse contexto do templo, o que ele está vendo, né? Viu o Senhor sentado num trono de grande altura. Deus tem que estar lá bem em cima. Ele vê e não vê. O que ele vê mesmo é um manto enorme, né, que desce para a parte do templo, e a fumaça que costuma estar no templo por causa dos sacrifícios, mas sobretudo do incenso oferecido, preenchia também, junto com o manto de Deus, o templo. E aí ele vê mais, se é uma corte, tem serafins. Serafins são anjos, mas a palavra serafim está ligada ao verbo queimar, ser fogo, arder como fogo. Então era uma visão impressionante que ele teve.
e eram que estavam de pé, como que guardando o trono divino, de pé. E eles tinham 6 asas. 6 asas é muita coisa, não é? Porque os anjos, eles são mensageiros de Deus. Ele tem que enviar para todas as partes do mundo. E esses 6 aí, realmente é impressionante também. E o que eles faziam? Estavam como que adorando, cantando o próprio Deus. E diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Então, muito mais que a glória do rei, então, morto já, mas o rei que vai suceder, de Judá, ou dos reis dos grandes impérios, eles aqui acreditam, o profeta e a Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus é o verdadeiro rei e de toda a terra. E aí também a impressão que causa, né? Aquele canto vibrava tanto que até as portas que tinham seus gonzos vibravam junto, né? Então, assim, uma cena fantástica que está acontecendo. E aí, então, vejam, diante de Deus, como é que um ser humano se sente? Ele diz: Santo, Santo, Santo. Está num trono muito elevado, sublime. Aí, a pessoa que tem essa experiência sente-se imediatamente como um pecador. E por isso essa voz: ai de mim, eu estou perdido. Por que perdido? Porque havia a crença que uma pessoa que visse a Deus logo morria, não é? E ele então estava com medo de morrer, né? E se sente pecador, lábios impuros. E eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, o verdadeiro rei também tem seus exércitos, né? Então, a linguagem humana aqui, ela se baseia na linguagem própria do ambiente das cortes, dos reis de então, e exércitos, etc. E aí então vem um serafim, chega lá, tira uma brasa com uma tenaz, né, do altar, talvez do próprio altar em que se oferecia o incenso. Tira aquela brasa e dá uma passada nos lábios do profeta. É símbolo, evidente, né? Então, ele diz assim: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa. Diante de Deus, a pessoa que tem essa experiência sente-se sempre pecador. Nos evangelhos, nós temos essa experiência lá do fariseu, que se dizia justo diante de Deus, e um publicano desprezado, considerado pecador, porque lidava com dinheiro e era acusado de explorar o povo. Então, esta cena aqui, né, e lá, então, é a parábola dizendo que a verdadeira pessoa é aquela que se reconhece pecadora diante de Deus. No início da Santa Missa, nós sempre pedimos perdão. Devemos também olhar para a santidade do local, não só porque é a igreja ou porque temos o Santíssimo, mas porque Deus está presente. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles, diz Jesus. Pois é, então, aí ele sentiu-se aliviado, desapareceu a culpa e o pecado dele, e aí ele escuta a voz, um convite. Quem enviarei? É Deus que fala. Quem irá por nós? Ele está lá com a corte celeste, os anjos e etc.
E eu respondi: aqui estou, envia-me. A gente não sabe qual foi a experiência de Maria quando o arcanjo Gabriel lhe apareceu e anunciou que ela seria mãe do Senhor. Mas depois que ela dialoga, né, aqui também temos um diálogo com o anjo, e ele explica como vai acontecer a concepção, ela simplesmente diz: eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor. Então, uma vocação é algo muito importante. Seja a nossa vocação para um matrimônio, para constituir uma família, conviver com a sua esposa, nesse sentido de que este amor vivido é um amor santo, na convivência e depois também na criação dos filhos. Então esta é a cena que tem uma coisa muito mais próxima de nós, né? Aquela cena de Jesus, está lá no meio do povo, né? Jesus pregando e o povo se apinhando. A gente imagina que aquele lago da Galileia tinha uma praia. Aquilo é um lugar, eu estive lá, não é? Onde, digamos, o nível do mar, o nível do lago está a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É uma cova. Então, o mais comum é a gente ver assim, o barranco desce depressa e aí começam as águas. Às vezes tem pedra, às vezes tem um pouco de areia, mas é assim, né? Então Jesus estava sendo quase jogado no mar, tanta gente queria estar pertinho dele, né? Beber as palavras de Jesus. E aí ele vê duas barcas, como nós escutamos, e simplesmente entra numa delas. Ele conhecia Pedro? Provavelmente não. Uma delas era de Simão, aqui se chama Simão, mas ele é chamado também Simão Pedro, ou simplesmente Pedro, como Jesus costumava chamá-lo. Então ele aí se coloca na barca de Pedro, continua falando, o povo agora podia assim ter uma espécie de teatro, né? Eles lá de cima e Jesus lá embaixo falando, se comunicava muito bem. Terminada a fala de Jesus, ele então diz para Pedro: avança para águas mais profundas. Vejam que no começo da cena aparece Jesus e aquelas barcas lá embaixo, e o povo ao redor de Jesus, e havia homens, pescadores, lavando as suas redes. Não fala de peixes. Então Jesus deve ter percebido, que vida difícil dessas pessoas. Quantas e quantas vezes voltavam sem pescar peixe nenhum. Não tinha geladeira para guardar peixe. O que eles costumavam fazer é defumar, pendurar, deixar secar a sombra ou a sol, né? O peixe para o dia seguinte. Mas outras vezes não era possível. Então, o que acontece aí, né? Jesus simplesmente manda fazer isso. E ele está lá na barca. E se o Simão Pedro é meio sem jeito também, ele deve ter pensado o seguinte: nós, pescadores, conhecemos as águas, conhecemos as noites e os dias. Essa noite não pegamos nada. Parece que Jesus não entende muito de pescaria. Ele veio lá da Galileia, das montanhas, né? Mas de pescaria ele não entende não, mas sob tua palavra vou lançar as redes. Quer dizer, ele já percebia em Jesus uma autoridade e reconhecia, ouviu falar de Jesus sem dúvida nenhuma. Jesus já chega lá com certa fama, né? E aí então o que acontece? Nós vimos aí, né, que a pesca acontece, né, eles pegaram tanto, lança as tuas redes. A gente não sabe o tamanho das redes, né? E ele faz isso
E quando começam a puxar, ele e outros companheiros, havia tanto peixe que chamam um outro barco, que era de dois outros companheiros dele, né? Quem estaria junto com Pedro? Ao menos André, o irmão dele. André e Pedro, dois irmãos. Na outra barca, que foi chamada, estavam João, né? E João e Marcos, né? Então eles são chamados, né? João e filhos de Zebedeu, né? Os dois. Né? Então eles são chamados e eles vêm lá para poder, então, recolher os peixes. Eram tantos que as duas barcas quase afundavam. Qual é a reação de uma pessoa que tem essa experiência profunda que só pode ser divina? Isso nunca aconteceu. Nas melhores pescarias, nunca conseguiu pegar tanto peixe. Mas sob tua palavra vou lançar as redes. Confiou, Deus o atendeu. E aí então, ele diz aí, afasta-te de mim. É a mesma experiência do profeta Isaías, se sentia impuro diante do Deus Santo, 3 vezes santo, como cantavam os serafins. E a mesma coisa diz aqui também os companheiros deles, ficaram simplesmente abismados. A experiência de um milagre, ela é profunda, muito mais do que o resultado de uma pescaria. Ah, agora temos peixe. Não. A experiência do milagre é a experiência da presença de Deus e desse Deus que vem ao encontro das necessidades das pessoas, do ser humano. E desde então, diz o texto, né? Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Não é bom discutir aí se eles de fato nunca mais voltaram ou não, porque no caso aí do Evangelho de São Marcos, ele diz que Jesus, depois que saiu da sinagoga lá de Nazaré, separou-se dos seus familiares, ele adotou a casa de Simão Pedro, da sogra dele, como casa. Em Marcos se diz, Jesus voltou para casa, significa a casa de Pedro em Cafarnaum. Então ele agora tinha essa casa, mas aqui eles largam tudo, claro que acompanham a Jesus. Vai e vem, ele volta para aquela redondeza lá em torno do lago, onde havia muitas pequenas vilas e Jesus pregava por aí. Enfim, irmãos e irmãs, o que quer dizer isso? Em primeiro lugar, este evangelho está bem no começo, está no capítulo 5. Os 3 primeiros capítulos falavam da infância. No 4º capítulo, Jesus tinha feito uma missão em torno do lago, mas não é descrita a missão. Ele chega a Nazaré famoso e lá é rejeitado. Então volta para em torno do lago e continua a sua missão. Então Jesus está no começo. Deve ter pregado bastante. Por que ele chama discípulos? Jesus tinha consciência de que o reino de Deus que ele veio trazer a esse mundo precisava ter muito mais gente para colaborar, para ajudar, acompanhar a Jesus primeiro aprendendo e depois fazendo, sobretudo quando Jesus é crucificado, morre, depois da sua ressurreição. Ele vai enviar de novo esses discípulos 2 a 2. Então nós que estamos na igreja agora, não é? Com todas as experiências da pandemia, dos sofrimentos, das angústias, das perdas de familiares, vidas queridas, e ainda agora com essas ameaças da nova variante, nós temos que confiar em Deus. Temos que continuar. Avança para
as águas mais profundas. A vida continua. A necessidade das crianças voltarem, adolescentes, para as aulas presenciais, estão aí. A necessidade da vacinação, que é a coisa melhor que tem. Quer dizer, prevenir-se, assim como o pescador se previne quando vai pescar, assim também nós devemos estar prevenidos com todos os recursos, álcool em gel, né? E também as máscaras quando é necessário. Então, que Deus nos dê essa graça de a gente ser colaborador de Jesus. Jesus não só escolhe gente para ser uma espécie de reserva de pessoas, mas ele escolhe pessoas para serem companhia dele e fazerem o que ele fez. Fazerem o bem, anunciarem o Evangelho, anunciarem Jesus Cristo. Então vamos celebrar a nossa vocação, seja na vida religiosa, sacerdotal, ou especialmente na vida familiar nossa. E que Deus abençoe a todos e dê um bom domingo. Assim seja.